E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma História na Veia. Se você está assistindo esse vídeo, peço aí, se inscreve no meu canal, curte, comenta se tiver alguma coisa para comentar e compartilha com seus amigos se você gostar da reflexão. Hoje eu vou tratar aqui da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional voltou à pauta nos últimos dias, como vocês sabem, com um delegado da Polícia Civil tentando enquadrar o youtuber Felipe Neto nela. Então, muito se fala sobre a Lei de Segurança Nacional que existiu durante a ditadura civil-militar. Essa lei ali foi elaborada na Escola Superior de Guerra a partir de uma doutrina de segurança nacional. Mas ela não é o primeiro exemplo de Lei de Segurança Nacional que teve no Brasil. A primeira vez que essa palavra apareceu numa legislação foi em 1934, ali no início do Estado Novo. Mas tampouco essa de 1934 é o primeiro exemplo ou a primeira legislação que trata sobre esse tema. Então, se a gente voltar um pouco mais na história do Brasil, a gente vai perceber que lá no Império tinha a lei de lesa majestade, ou seja, todo mundo que ofendesse o imperador ou ofendesse qualquer familiar do imperador, seja da linha sucessória direta ou não, ou mais ainda, se ofendesse qualquer dos desejos, dos projetos do Estado Imperial, essa pessoa poderia ser enquadrada aí na lei de lesa majestade e, no final das contas, poderia ser punida, inclusive com a morte. Lá em 1890, já durante o período republicano, existe uma lei também que legisla contra os interesses da República. Aliás, essa lei ela é uma legislação que visa prevenir crimes contra os interesses da República. Então, estes crimes seriam enquadrados ali numa legislação especial. Ainda não se tem o termo segurança nacional, mas já se tem essa questão do interesse do projeto republicano e do interesse do projeto nacional. Ou seja, qualquer um que fosse contra esse interesse, o exemplo da época ali são os anarquistas que vieram da Itália, qualquer um que fosse contra esse interesse poderia, então, ser enquadrado nessa legislação. Já lá em 1934, durante o Estado Novo, teve uma série de legislações e decretos promulgados pelo então presidente Getúlio Vargas que fizeram dessa Lei de Segurança Nacional um objeto de repressão do Estado. O que aconteceu naquele momento? Eles criaram um tribunal especial, o Conselho Superior de Segurança Nacional, que julgava, então, os crimes de natureza política. Isso, se vocês forem lembrar da história do Brasil, aconteceu mais ou menos ali quando teve a intentona comunista, né? Então, o que acontece? Qualquer um que fosse contra o interesse do Estado ou contra o interesse daqueles que estavam liderando politicamente a nação, poderia ser enquadrado nessa Lei de Segurança Nacional. Ou seja, uma lei bem subjetiva, né? Aí o Brasil passa, depois do Estado Novo, por um período de redemocratização. Nesse período de democracia, que durou ali mais ou menos 15, 19 anos, o que aconteceu? Se dividiu, então os crimes de ordem externa contra a segurança nacional seriam julgados por um tribunal militar. Mas os crimes de ordem interna seriam julgados por um tribunal civil, um tribunal ordinário, com um recurso final lá no Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo nesse período de democracia curto que o Brasil passou, teve então ainda a Lei de Segurança Nacional, a exemplo do que acontece hoje. Aí na ditadura civil-militar, lá em 1965, teve o AI-2, o Ato Institucional número 2. Esse ato institucional ele também colocou os crimes políticos como os crimes especiais, e a partir de então eles seriam julgados por um tribunal militar, e foram julgados por um tribunal militar. Então essa legislação, ela faz parte do aparelho institucional de repressão que existiu naquele momento ali da história do Brasil. Então o que acontece? O argumento que eu quero desenvolver nesse texto é que essa legislação ela não existiu apenas durante a ditadura civil-militar. Nós nos recordamos mais desse período porque é um período recente em que pode-se dizer assim, de uma maneira metafórica, que as feridas ainda estão abertas, entre aspas. Mas a gente percebe que lá no Império existia essa preocupação de conter problemas políticos de ordem interna, né? Então, se a gente for ver, essa Lei de Segurança Nacional, pelo que eu pesquisei, ela aparece no Código Penal de 1830.
Nesse período, o Brasil estava vivendo ali muitos conflitos, né? Os farrapos lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma guerra que durou mais de 10 anos. Depois, no período republicano, a legislação fala, qualquer um que atentar contra os interesses da República pode ser enquadrado nessa legislação. Ou seja, uma mudança política naquele momento estava acontecendo e os legisladores fizeram uma legislação para tentar prevenir coisas que atacassem politicamente os supostos interesses da República, né? No caso, os interesses daquele grupo que estava no poder naquele momento. Mesma coisa com o Getúlio Vargas. Se a gente for ver o mundo, é um momento em que os fascismos... Então essas legislações foram usadas como um aparelho repressor, certo? Então os crimes de ordem política, eles eram julgados num tribunal especial, ou seja, num tribunal à parte. Não eram julgados pela justiça comum. Já no período da ditadura civil-militar, a gente tem um agravante a isso, que é o que esse período é extremamente influenciado pela paranoia da Guerra Fria, né? Então, a Escola Superior de Guerra no Brasil, os oficiais iam para os Estados Unidos ali na década de 50 e voltavam para o Brasil, e eles aprendiam muitas coisas lá nos Estados Unidos e voltavam com esse clima de Guerra Fria. O que o clima de Guerra Fria dizia, né? Os comunistas, eles têm a internacional e eles querem infligir dentro dos países. Então eles vão armar grupos pequenos, eles vão tentar tomar o poder, fazer insurreições de dentro do país. Então o que acontece aí na ditadura civil-militar? Eles disseram que todo crime de natureza política contra os interesses do Estado poderia e seria julgado então por um tribunal militar. Então, a partir desse momento, o que passa a acontecer? Essa legislação, esse aparato institucional criado para a repressão, passa a ser usado de acordo com os interesses de um grupo político, no caso, os militares que estavam no poder naquele momento. Então, o que é o problema dessa lei? Ela é muito subjetiva, né? A partir do momento que ela diz que todo mundo que for contra os interesses do Estado pode ser enquadrado nela, ela não diz muita coisa, né? Quais são, afinal, os interesses do Estado? Bom, a ditadura civil-militar acabou, mas o último presidente militar, João Batista Figueiredo, nos deixou aí uma herança, que é a Lei de Segurança Nacional, que hoje está em vigor. Essa lei ela não foi revogada, ela foi, digamos assim, a Constituição foi promulgada depois dela e essa lei não foi revogada. A OAB e os advogados se manifestam, falam que essa lei pode ser usada de maneira repressora, justamente por conta do seu caráter subjetivo, mas a lei continua aí. E aí a gente vê hoje aí tentativas de uso dela, né? Mas, enfim, o argumento que eu quero dizer aqui é que isso não é uma novidade na história do Brasil. A Lei de Segurança Nacional, no período da ditadura civil-militar, ela teve um uso muito forte como um aparelho institucional de repressão. No Estado Novo também, certo? No período imperial existia uma lei similar, inclusive, né, o Ato Institucional número 2, quando ele promulga uma nova lei, se inspirando lá na doutrina de segurança nacional escrita pela Escola Superior de Guerra, os caras vão lá na legislação de Lesa Majestade, lá do Império, para se inspirar. Então, assim, o Brasil é um lugar que sempre teve conflitos políticos de natureza interna e é um lugar em que sempre se usou o aparelho institucional para tentar reprimir esses conflitos, né? Para tentar suprimir, para tentar dizer, existe um interesse nacional acima desses conflitos. Então, o que eu queria dizer aqui é aumentar um pouco a nossa linha de interpretação para a gente não ficar só preso na doutrina de segurança nacional da ditadura civil-militar fortemente influenciada pelo clima de Guerra Fria, mas a gente olhar um pouco mais distante para a história do Brasil, né? Olhar para o Estado Novo, olhar para a Primeira República, olhar ali para o período imperial. Todos esses períodos, se a gente for analisar friamente, eles têm ali seus conflitos de ordem interna e eles têm, então, o uso institucional de aparelhos repressores, né? Essas legislações são um dos exemplos disso. A gente poderia encontrar outros. Mas então, galera, era isso que eu queria falar hoje. Se você está assistindo esse vídeo até agora, peço aí curta,
comente se tiver alguma coisa para comentar, compartilhe com seus amigos se você gostar, se inscreve aqui no meu canal. E é isso aí, até a próxima, valeu!